espera o debate de manhã. Se der, né? Tá. Eu vou passar então para o segundo tema, que na verdade é conexo a esse. Em que sentido é conexo a esse? É um texto que procura fazer uma espécie de meta-reflexão sobre o que a gente faz, sobre o estudo do pensamento político brasileiro, entendido sempre como uma Deus me pague por ser engenheiro. Até coisa me pagar. Esse texto é uma espécie de uma tentativa de fazer uma meta-reflexão inicial sobre o estatuto do pensamento político brasileiro. Porque os cafés foram embora. O que significa a meta-reflexão? A meta-reflexão é pensar sobre aquilo que a gente pensa, né? Sobre as condições da forma como a gente considera aquilo que a gente está trabalhando. Isso foi suscitado aqui pelo Valdeir, pelo meu querido fornecedor de café, antes de bater o meio-dia, que era o fato de a gente ter uma espécie de um dever profissional, mas eu diria que mais que profissional, um dever cívico, de afugentar o fantasma do sentimento de vira-lata, que é isso que eu estou chamando no título do artigo de o fantasma da condição periférica. Reparem que na discussão toda antes, a discussão girava em torno da necessidade de levar o estudo dos nossos autores a sério, não é? O que é levar a sério? Levar a sério é você estudar, por exemplo, Wagner, Capistrano de Abreu. Eu estou transportando para a disciplina de vocês. Wagner, ou até o coitado lá que todo mundo detesta da Supertex Sodré. Tá? Levar ele a sério. O que significa sério? Levar a sério é você tratá-lo com a mesma dignidade, tratar os com a mesma dignidade como se você estivesse lendo Coselli, Brodel, e tantos outros, Thompson. Tá? O mesmo cuidado, carinho que você dá a esses autores, você tem que dar aos nossos. Mas a gente sabe que em geral, aqui deve ser diferente, mas que em geral não se dá. Não se dá por quê? Isso não é só um problema acadêmico, isso é um problema de formação nacional. É porque a gente tem a ideia de que tudo aqui é mais vagabundo, é mais mal feito, não é como lá fora, que as coisas que são boas são aquelas que vêm de fora, né? Todo mundo viaja para fora, todo mundo quer ir para fora, porque lá que é bom para mundo. Né? Lá nós começamos de uma condição periférica que a gente se inscreve, e aí é que vem essa dimensão meta teórica. A gente parte do princípio, é uma coisa que não existe, por exemplo, sei lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Você parte do princípio que o lugar que você está não é o padrão, e as coisas que existem nele, e as regras de funcionamento dele, às vezes a natureza dele, a geografia, os hábitos, a cultura, não são o que deveriam ser. As coisas deveriam ser de um outro jeito, que é um jeito de um outro lugar, onde esse provavelmente nunca foi. Tá? E que você idealize. Você supõe que, deixa eu te dizer, a população deveria ser mais alta, deveria ser mais branca, deveria ser mais educada, não deveria ouvir a música que ouve, as calçadas não deveriam ser como são, os carros não deveriam parar em cima da calçada. O governo não deveria ser, quer dizer, que as coisas deveriam ser como elas não são, e que o padrão de normalidade, isso que é a doideira, o padrão de normalidade não é aquilo que é normal aqui. Que o que é normal aqui, na verdade, é anormal, e o que é anormal é a ordem, é o padrão de comportamento existente num outro lugar que você nunca foi, que você idealiza, e que seria exatamente o contrário de tudo que é aqui. É um lugar onde as leis são respeitadas, onde existe uma homogeneidade racial, geográfica, onde o governo não é corrupto, onde o povo é supostamente politizado, onde não existe pobreza,
onde não existe favela, é uma espécie de... A gente se coloca num lugar que parece uma espécie de, em termos religiosos, a gente está no purgatório, e existe um lugar que é o céu. Então o céu onde é que é? A Europa Ocidental e a América do Norte. Tá? E essa relação, as coisas como deveriam ser, nos chegam pela mídia, pelos filmes, por livros. Então a gente é formado de tal maneira na periferia que tudo que existe aqui é como se fosse um mundo dos simulacros platônicos. Tá? Tudo aqui é tudo aqui é deformado, tudo aqui é mal feito. Nós somos simulacros de homens, nossa literatura é um simulacro de literatura, nossa arquitetura é um simulacro de arquitetura, tudo aqui é, entendeu? Tudo aqui é de segunda ordem. Ou não tem. Ou não tem. Ou é tudo cópia. Tá? A gente vive no cotidiano isso. No plano empírico, não estou falando academicamente, não. O problema da condição periférica é muito mais complicado. Tá? Isso é ensinado no berço para a gente. Tá? Em que tudo aquilo que seria normal para a gente não é normal. E isso afeta, é claro que isso não é assim o tempo todo. Quanto mais periférico, fraco, atrasado o país, mais isso é forte. No caso do Brasil, evidentemente, quanto mais o Brasil vai superando parte da condição periférica, mais esse sentimento vai diminuindo. Tá? Eu acho que ele nunca foi tão pequeno como ele é hoje, mas ainda assim continua enorme. Tá? Ou ainda assim continua enorme. A gente acha que isso é natural, viver com essas duas ordens na cabeça, essas duas ordens de realidade. A ideal, do lado de fora, e a real, que é vivida aqui e que não é a boa. É claro, também existem exceções. A natureza é vista como uma coisa que é muito boa. Não, acho que não na Amazônia, na natureza, odeio árvore. Né? Mas aqui já é uma natureza bonita, que o Brasil é bom pela natureza, é bacana, a música também. A gente já se reconheceu, sei lá, meio século, se podemos explicar, em alguns aspectos, que não importa uma negação absoluta daquilo que nos faz brasileiros. Tá? Mas é sempre a ideia de que o Preto é um pouco diferente. Quando você vai no Rio, então vou trazer para vocês. Você está no Rio, aí você está no Paço Imperial da nossa cabeça, lá no Paço. Aí você aqui é o Paço Imperial. Ele é tão pequenininho, né? Ele é tão pobrezinho, que olha o Louvre, olha o Palácio de Buckingham, tá. Lá Petrópolis, Palácio Imperial, Palácio de Verão. É bonitinho, mas é bem pobrezinho, né? Você vê, o estuque é de gesso, não é em ouro, encheu de ouro. Versalhes, chama isso de Versalhes tropical, é ridículo, né? Não tem como. Isso aqui é no máximo um grande palestra, mesmo assim, não tem, é tudo mais mirrado, é mais feio. Estou entendendo o tempo inteiro esse negócio. Sobre música clássica, essa outra sinfonia do Alberto Nepomuceno, que é muito boa. Parece uma cópia mal feita de Brahms, né? A gente se habitua a perceber sempre tudo aquilo que a gente faz como uma cópia mal feita de alguma outra coisa que é superior e melhor. Tá? E aquilo que estava discutindo no primeiro texto, que era no fundo o problema de se sentir deslocado no tempo e no espaço periférico, no tempo atrasado, ela faz parte da condição existencial dos povos periféricos. Tá? Quando eu falo do povo periférico, não existe, a periferia aí é muito mais uma autorrepresentação do periférico do que uma realidade. Tá? Eu não quero entrar numa discussão que existia antigamente, tentar objetivar a periferia. A periferia, o problema de falta de industrialização, o problema do capitalismo. Eu não quero entrar nesses detalhes. Isso não me interessa. O que me interessa objetivamente é que os atores se sentem assim. Tá? Eles se sentem no fim do mundo. Tá? Quanto mais o futebol, mais no fim do mundo parece. Isso não precisa ir muito longe. Não sei se vocês lembram quando o Papa Francisco assumiu o papado, quando ele apareceu na janela do Vaticano. Vocês não lembram qual foi a primeira coisa que ele disse ao povo de Roma? Pobres de vocês, foram buscar um Papa lá no fim do mundo. E ele argentino, falava com a gente. Os argentinos devem ficar loucos. Mas eu estou falando isso, assim, é lá no fim do mundo. Quer dizer, e esse sentimento periférico, ele está ficando o texto argumento,
Esse pensamento, esse sentimento periférico é uma construção ideológica. Ele tem as suas determinantes objetivas, que não me interessam aqui, mas ele é uma construção cultural. Tá? Se existe um centro, é porque tem um lugar que diz que é o centro. Tem poder para dizer eu sou o centro. E no fundo transforma aquilo que é particular a ele em exemplar. Os autores políticos ou historiadores que trataram da sua história particular e autores canônicos e universais. Tá? A invenção da história universal, isso estou carregando de saber, tem a ver com isso. Aí a história universal, a história da Europa. Tá? Isso é Hegel, né? O universal não existe fora da Europa hoje. Né? O espírito humano ele vaga por aí, mas ele está na Europa. E na América não existe história, não existe. Na América não existe história, porque nós somos um prolongamento da Europa. Não é? Nós somos uma cópia, nós somos. Aí que está o negócio, que é mais complicado ainda. Porque na África e na Ásia, como já existia uma civilização lá, você pode reivindicar, na hora de constituir a sua nacionalidade, ou no México também um pouco, você pode tentar reatar com as heranças antigas. Né? Mas no México, o México, num outro país antigo, mas de um modo geral, né? Não é bem assim. Porque os países surgidos são países que foram criados por elites europeias. Então, imperialismo cultural, o pessoal que veio para cá éramos nós também. O maçom, o cara que é o crioulo, que é o filho do colonizador europeu que está aqui, ele se sente o representante de uma civilização cêntrica no fim do mundo. Só que com a independência acontece uma coisa de uma desgraça, que é o quê? Ele perde o contato com a matriz. Ele vira classe dirigente desse lugar. Então ele tem uma missão civilizadora, o lugar é atrasado. Então a ideia de modernidade vira uma paranoia, uma obsessão maníaca, compulsiva, às vezes depressiva. Tá? E o sentimento do desterro que aparece nessas barcas de Holanda. Tá? Então esse texto, na verdade, eu quero procurar tentar entender como é que surge essa sensação no campo do pensamento político, social, mas não só isso pode generalizar para a cultura brasileira de um modo geral. Alguém tem um medalhão aqui para prestar? Então, você tem que fingir que era um xixi. Como é que isso se projeta na autoimagem daquilo que a gente produz? Esse texto já foi publicado na revista Dados, chama Por que Pensamento e Não Teoria? A Imaginação Político-Social Brasileira e o Fantasma da Produção Periférica. É um estudo, uma pesquisa que eu fiz entre 1880 e 1970. Mas o título, esse primeiro título, Por que Pensamento e Não Teoria? Porque a gente fala que a gente estuda o pensamento social brasileiro, o pensamento político brasileiro, o pensamento social político brasileiro. Mas é uma coisa louca, na faculdade de... Vocês têm alguma disciplina de História da Historiografia Brasileira? Como é que ela se chama? Mas isso é uma... Vocês têm uma teoria da história? E no Brasil, como é que vocês ensinam? Ela chama de teoria da história do Brasil? Não. Só Estão entendendo? Porque isso é certo ou errado. Estou falando só que isso reflete algo, isso quer dizer alguma coisa. Tá? E a gente tem que querer procurar saber o que significa isso. Então, na minha área, a disciplina chama-se pensamento político brasileiro. É uma coisa maluca, você tem a disciplina de teoria política. Vocês vão ler lá Locke, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Stuart Mill, Tocqueville, Schumpeter, Carl Schmitt. Aí, de repente, a outra matéria é pensamento político brasileiro. Então, e o nome da disciplina é esse, e os grupos de trabalho GTs, os ATs, tem esse nome. Então, tem um caráter provocativo também. Tá? No fundo, eu não estou querendo dizer que deveria ser teoria, mas o subtexto é de que a teoria, na verdade, também é pensamento. Tá? Eu vou explicar isso. Mas, na verdade, você vai gostar.
esse primeiro texto, porque a pessoa tem teoria, não era o título original, sabe qual era o título original? Um jardim, um arbusto de terceira ordem no jardim das musas. Isso diz alguma coisa? De bastante. Que é como o Antônio Cândido chama a literatura brasileira no começo da formação da literatura brasileira. A literatura brasileira é um arbusto, é o galho da literatura portuguesa, por sua vez, um arbusto de segunda ordem no jardim das musas. Ou seja, é uma literatura de terceira categoria. Quando você abrir um livro sobre formação da literatura brasileira, o cara começa dizendo nossa literatura de terceira categoria, é algo, no mínimo, espantoso. Isso não era, certamente, no tempo em que ele escreveu isso. Então, para mim, é uma coisa chocante. Tá? É claro que aí tem uma coisa mais complicada, filiações intelectuais, coisa da USP, que a USP tem uma vertente que é antinacionalista, enfim, você tem que imitar e ficar igual aos países cêntricos. Aí, evidentemente, se você quer se comparar, aí é a armadilha, se você quer se comparar aos países cêntricos usando as categorias analíticas dos países cêntricos, você está ferrado. É como você dizer assim, não, eu não quero comparar com os pobres, não, eu quero comparar com os fodões. Entendeu? Então vamos lá. Só que o fodão tem uma quantidade de altura, você tem 1,60 m. Ele tem olho azul, você tem olho preto. E o outro é branco, vem das neves, você é do lado. Aí é claro que se você perguntar o padrão dele, você vai sempre sair. Você vai sempre sair. Se você pegar os padrões de beleza, de altura, de inteligência deles, é uma espécie de uma armadilha. Você vai sempre sair por baixo. Tá? E eu acho que a categoria mais complicada que existe na analítica é a categoria de originalidade. O que é originalidade? Originalidade é aquilo que é original no padrão deles. E como é que eles nos veem? Eles veem assim, eu tenho isso e isso lá. Aí eu olho para cá, eu vejo o que é semelhante, desprezo o que é diferente e vejo tudo como cópia ou cópia mal feita. Isso foi introjetado pelas nossas elites, que eram os representantes dessas ideias, dessa maneira de ver no século XIX. E a gente era esse negócio. Então, a gente chega a um ponto, isso já mudou muito, melhorou muito, mas eu gostaria de lembrar só que faz uns anos atrás eu perdi meu tempo lendo a análise da Assembleia Constituinte Mineira de 1890, que eu li aqui em Ouro Preto. Ali, sei lá, aqui no Ouro Preto. São dois bairros. Né? E era um negócio que é muito. Havia um debate para a mudança da capital de Ouro Preto para qualquer outro lugar. E você tinha que ver qual era a imagem que a elite mineira tinha de Ouro Preto. Que era assim, que Ouro Preto era vergonha de Minas Gerais. Que era uma cidade horrorosa. Que era uma cidade que era o símbolo do atraso do Estado. Que com a República se pretendia moderna. Tá? Que as igrejas eram obras bárbaras. Era uma arquitetura bárbara, um semi-bárbara. Tá? Que não tinha elegância. Tá? Que os sobrados eram de uma indigência arquitetônica espantosa. Tá? E que tinha que tirar ou tinha que tirar a capital daqui, ou tinha que remodelar o Preto inteiro. Isso deve, não sei se vocês sabem, mas que São Paulo estava começando a ver uns ensaios de remodelação da cidade. E eu cheguei a ver uns projetos de remodelação do Rio Preto. Demolir certas igrejas, e fazer no lugar o quê? Igreja gótica. Quer dizer, neogótico, o famoso gótico de parede, tá? Fazer, como aconteceu em São Paulo, né? Fazer viaduto, tipo viaduto da Santa Efigênia, aqui em São Paulo, todo de ferro. Eu fazia um monte para ficar ligando os vales, destruir, largar a rua, quer dizer, para as cucuias. No fundo, de dar graças a Deus que acharam essa horrorosa, preservou, e tiraram daqui. Né? Mas era assim que as elites viam o país. Eu me lembro também que no começo da República alguém está falando do Rio. E isso é uma coisa incrível. Tobias Monteiro, não sei se você sabe, né, que foi um historiador importante, brasileiro, tem uma história do Pedro Reinaldo que é referência até hoje. Ele foi secretário do presidente Campos Salles. E ele foi com o presidente Campos Salles à Europa, quando Campos Salles foi eleito, como secretário dele. E ele escreveu um livro. O presidente Campos Salles na Europa, e ele nunca tinha saído do Brasil. Mas não precisa do Brasil para ter imbuído de todas essas ideias
sobre civilização, progresso, moderno. E aí nunca disse coisa, chegou em Lisboa. Não sei se já foram a Lisboa, não sei o que vocês acham de Lisboa. E aí ele escreveu, ele diz assim, porque era um artigo do Jornal do Comércio do Rio. Ele diz assim, Lisboa é uma cidade feia igual ao Rio de Janeiro. Mas em Lisboa é uma cidade muito feia porque é uma cidade. Eu não sei se porque parecia com o Rio era de uma coisa horrorosa. Tá? Porque o que interessava não era a natureza, o que interessava era os prédios, a calçada lá não tinha boulevard, não tinha cancan, não tinha um teatro feito ópera de Paris. Modernização era da Paris, então era uma cidade horrível. Tá? E na verdade, era uma cidade que parecia, sabe o quê? O que sobrou de São João del Rei. Em termos de plano urbanístico, das ruas, das igrejas, que parece muito com o Uruguaiano, o Santo Rio, o Rio do Rosário, é muito parecido com tudo ali. E era uma coisa horrorosa. Tá? É disso que eu estou falando. Você pode viver a vida inteira num lugar, achando o seu lugar que você vive é exótico. Você consegue viver num lugar a vida inteira no seu lugar, você nasceu lá para morrer lá, não sair de lá e acha que seu lugar estranho, tá? Exótico, por conta dessa condição periférica. O que é interessante, pensando assim, quando a gente vê o texto que eu escrevi sobre Liberdade das Vasconcelos, é que esses saquaremas eles conseguiram sacar esse negócio. Isso é que você tinha que fazer uma espécie de uma adaptação das instituições. E não é à toa que o primeiro olhar sociológico sobre o Brasil apareça com os saquaremas e com os conservadores, de modo geral. Porque os conservadores têm que olhar para a realidade como ela é, para poder pensar o que você pode fazer com ela. E, digamos assim, o grau de a força do pedagogismo formal é menor entre os conservadores. Né? É claro que na periferia a forma sempre é visto como um meio de modernização. Né? A gente pensa que o constitucionalismo de Rui Barbosa, você percebe que é uma espécie de muleta. O sujeito está com o pé quebrado, você põe uma muleta para que o pé volta para o lugar. A forma tem esse papel pedagógico de tentar mudar a realidade. Então, na periferia, aquela história de que as instituições têm que refletir a sociedade, ela não vale. As instituições têm que ser sempre mais modernas que a sociedade, porque a sociedade é atrasada. Então, elas têm o papel de induzir a modernização. Tá? Os nossos conservadores concordam, mas eles acham que não pode ser moderno demais, porque você tem um descolamento tal das instituições com a realidade que você provoca a desorganização completa da vida social. Então, vamos lá. Eu vou para essa primeira parte do texto, que é mais para ciências sociais. O que me chamou a atenção para esse texto foi uma palestra que eu ouvi do professor Marcelo Jasmin, da PUC do Rio, que foi meu orientador no IUPER, que foi professor de lá até ano passado. Ele é um sujeito que tem se debruçado muito sobre essa questão das consequências da forma como se pensa o tempo histórico para o agir político. Né? E a partir do momento que se a gente embarca no binômio aí, Koselleck, Gumbrecht, essa filosofia da história acaba, como é que fica a orientação da ação política? Né? Eu acho que isso é mais complicado para os países cêntricos do que para a gente, porque como a gente já tem um déficit social muito grande, a ideia de futuro com mais igualdade, no progresso, isso continua mais vivo para orientar a ação política. Tá? Educação, a gente está até brigo com os gringos que vêm aqui, eu digo que felizmente nós não temos ainda esse sistema de Europa. Felizmente nós estamos nos anos 50. Tá? Então a gente tem que ir para frente, tem que melhorar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente ainda tem alguma coisa que a velha filosofia da história servia ideologicamente para justificar. Mas lá a coisa realmente está muito mais feia nos países cêntricos. Né? Porque você não tem mais essa história da filosofia da história do progresso, não funciona mais. A ideia um pouco prevalece ao contrário, não só a gente vive no grande presente, não acaba nunca, como a ideia de que o futuro vai ser pior. Pior porque vai ter mais desemprego, pior porque essa vai ser a primeira geração que vai ter uma qualidade de vida inferior ao pior do que a anterior, porque não vai haver emprego para todos, porque o Estado está quebrado, porque a educação vai ser pior, porque há o passivo ambiental, porque as calotas de gelo estão acabando, estão degelando, o nível do mar vai subir.
Ou seja, é Blade Runner. Foi o primeiro filme que rompeu com esse negócio essa concepção dos Jetsons do futuro. No ano 2000 todo mundo mudando de voador, vai estar em Marte, tá? A gente vai se alimentar de pílulas, vai ter robôs que vão pegar domésticos, sabe? Quer dizer, a ideia de que o futuro vai ser ruim, em vez de ser bom. Aqui não aconteceu isso, mas a gente podia começar a pensar de que maneira, foi o que eu pensei, de que maneira essa concepção da história como progresso, ela de fato é um fundamento do pensamento político. Isso é uma coisa que nenhum pensador estudioso do pensamento político brasileiro sacou até hoje. Tá? O Brasil é contemporâneo do surgimento dessa concepção da filosofia da história, dessa filosofia da história como progresso linear, indefinido. Tá? E como o nosso continente é muito atrasado, ela foi particularmente pregnante. Porque a modernização, o moderno, era o nosso desafio supremo. Isso é outro texto que eu estou escrevendo, mas aqui, todos os assuntos do pensamento político de modo geral europeu, aqui na periferia, pelo menos na América Ibérica, ele fica meio que dependendo de um tema principal, que é o tema do moderno. Liberdade, igualdade, ordem, tudo isso só presta se nos levar à modernidade. Tá? Se de repente a modernidade não está mais vinculada à liberdade, joga essa liberdade pela janela, vamos ser autoritários. Tá? Aí de repente acaba a Segunda Guerra Mundial e não, é liberdade mesmo, volta tudo liberalmente. Tá? Então, a partir do que a gente consegue sair, Hegel, do fundo da coruja, de Minerva, a gente consegue ver de que maneira o pensamento político brasileiro foi todo influenciado, a palavra meio banida, mas assim, foi meio condicionado por essa filosofia da história, na autoapreciação dele de si mesmo. Tá? Como é que os próprios pensadores brasileiros produziam o pensamento político, achando que não estavam produzindo o pensamento político? Tá? Como é que se produzia filosofia sem se acreditar que se estava fazendo filosofia? Como se escreviam livros de história da filosofia do Brasil para dizer que no Brasil não tinha filosofia? Como se escrevia história da literatura no Brasil para dizer que o Brasil não tinha literatura? Como é que se escreviam livros de história para dizer que o Brasil não tinha história? Que o Brasil só era geografia. O Brasil só tinha geografia. Tá? No fundo é a projeção do complexo de vira-lata do pensamento político brasileiro. No fundo é isso. Tá? Então, o texto eu não vou ler todos outra vez, porque são coisas de vocês, os meus pedaços vão ler tudo. A ideia é por que pensamento e não teoria política brasileira? Eu brinco no começo do texto, eu estou pensando aqui em alunos de pensamento de ciências sociais, dizendo assim, a palavra teoria costuma ser empregada para designar um conjunto de proposições lógico-abstratas que descrevem as leis de funcionamento de um determinado fenômeno. Não é por outro motivo que nas ciências humanas as grades curriculares do ensino superior estão repletas de disciplinas de teorias alusivas a ramos de conhecimento como filosofia, direito, sociologia, antropologia, economia, administração, história, etc. Então, você tem teoria da história, teoria da administração, teoria do sei que ele está ciência política, tem teoria política. O que se aprende nessa disciplina de teoria? Como é que elas são dadas? Elas são dadas estudando não temas, mas estudando autores. Em geral, os autores são colocados de ordem cronológica. Tá? No curso de teoria política, você começa lá atrás com Platão e vem andando para acabar com Ápinos. E depois de três períodos, por exemplo. Tá? Acho que em ciências sociais é a mesma coisa. Teoria em sociologia é a mesma coisa. A gente da história deve ser semelhante. Tá? E aí essa teoria parece o equivalente daquela, né, de pensamento político brasileiro que existe mais adiante. Primeiro, a teoria política que se aprende pensamento político brasileiro. Né, que é uma espécie de equivalente nacional. Então, a primeira pergunta que vem à cabeça é o que a gente chama de pensamento e não chama de teoria. Aquela teoria e essa é pensamento. Né? Eu falei que a resposta não é simples. Quando a gente faz uma enquete, uma pesquisa para ver se existe uma diferença entre a palavra de emprego, de pensamento e teoria, de um modo geral, não só no Brasil, mas em toda parte, existem algumas justificativas que a gente encontra. A primeira é a ideia de que teoria ou filosofia é uma coisa e história das ideias é outra coisa. Essa é uma distinção hegeliana. No fundo, é um negócio assim, até meio feio. Essa história de filosofia é a história do espírito humano. Tá?
que fecunda a cabeça de gênios, tá? E tem a história das ideias, que é o blá blá blá, que é uma coisa impura, que é uma coisa que não é puramente do espírito. É uma coisa que já é mais historicizada, mais localizada, é uma coisa mais pragmática. Isso aí é a história das ideias. Tá? Isso se projeta no pensamento da história da ciência política como a distinção entre teoria, filosofia política e pensamento, ou história das ideias. Né? A teoria e a filosofia seriam o pensamento seria coerente, abrangente, abstrato. E o pensamento, ou história das ideias, é fragmentário, contingente e assistemático. Tá? Eu cito aqui uns autores que fazem essa distinção. Tá? Então, tem essa primeira explicação. Teoria, filosofia é sistemática, abrangente, abstrato, e o outro é mais contingente, parcial. Aí você tem uma segunda explicação. A filosofia ou teoria será empregada para designar um conjunto de textos de natureza política de validade universal, ao passo que pensamento ou história das ideias nomearia aqueles de validade apenas nacional. Isso é mais comum a gente encontrar. Então você fala assim, teoria política, filosofia política, mas você fala assim, pensamento político inglês, pensamento político argentino. Tá? Então o que acontece? Existe um nível que é universal, o nível da filosofia ou da teoria, e existe um nível mais nacional, que é pensamento, que ele é mais circunscrito. Certo? E aí é muito engraçado, porque quando a gente chega no Brasil, nos países sul-americanos, aqui é exatamente o lugar onde as duas coisas se juntam. Onde aquilo que se diz que é produzido aqui, se diz que é contingente, precário, parcial e ao mesmo tempo nacional. É um lugar onde essas duas categorias se encontram por acaso. Tá? E é o que me leva a crer que existe uma outra explicação adicional, que é a crença de que no Brasil uma percepção difusa do tempo atrasado que o país encontraria, decorrente de um lugar periférico por ele ocupado no mundo. Tá? E aí você parte da ideia de que existe um centro do mundo, né, que se identifica como universal, que está localizado no Atlântico Norte, tá? E que a gente estaria num outro lugar, e num outro tempo que não são desse lugar. Tá? Então, a interiorização dessa condição de inferioridade, na forma de um sentimento de exclusão do mundo civilizado, a gente não precisa ir muito longe, né? Vamos abrir, eu não vou falar do curso de História de Graduação porque eu não fiz. Eu vou pegar currículo de escola. Existe história geral e história do Brasil. O que significa isso? No Brasil não tem história geral. Esse geral aí é para minimizar a palavra antiga, que é a história universal. Tá? Então você tem agora vamos falar sério, o que você aprende de história universal? Ou história geral? História geral. Da França, da Inglaterra, da Alemanha. A história do Brasil é uma história particular, que está fora da história geral. Tá? Então, no fundo, o currículo espelha isso, essa ideia. Então, dependente dos modelos culturais dos países cêntricos que distribuíam os lugares e os papéis das nações no mundo, essas elites brasileiras, mas periféricas em geral, e especialmente latino-americanas, internalizaram o pressuposto de sua inferioridade. As diferenças quantitativas entre as nações do centro e da periferia, que podem ser objetivamente medidas em termos de tecnologia ou poder militar, a gente pode falar obviamente. Mas é fogo, porque o país central do mundo é, sei lá, os Estados Unidos. Tá? Por aí você pode dizer isso. Mas é a mesma coisa que dizer que gente, é muito fácil. Cara, é a mesma coisa que alguém que é mais rico que você é melhor que você. O fato de alguém ser melhor, mais rico que você, não significa que alguém é melhor que você. Então, uma pessoa que é pobre acha que ela é pior. Né? Estou entendendo? Então, diferenças que podem ser objetivas e quantitativamente medidas, elas passam a adquirir uma conotação de valor, de juízo de valor subjetivo. As diferenças quantitativas entre as nações do centro e da periferia se converteram em diferenças qualitativas no plano da existência.
aquilo que era apenas um juízo de fato, que é uma assimetria em poder militar e econômico, se transformou no plano das representações sociais num juízo de valor, que é a inferioridade no plano da existência da cultura. Os europeus norte-americanos seriam adiantados, desenvolvidos, civilizados, primeiro mundo, ao passo que os ibero-americanos eram atrasados, subdesenvolvidos, bárbaros ou semi-bárbaros. Era como se prevalecesse uma divisão internacional do trabalho intelectual. Na geografia do mundo, o centro era o lugar que produzia o universal. E o produto cultural universal era a filosofia, a teoria e a ciência. Ao passo que cabia à periferia aplicá-los às suas circunstâncias particulares. Ou seja, era esse processo que os autores periféricos aplicavam à teoria cêntrica dava origem a um tipo de reflexão menor, espécie de rescaldo do anterior. Então, aqui não se produz nem teoria, nem ciência, nem filosofia. Se produz uma espécie de um subproduto disso aí. Inferior, precário, contingente, de validade unicamente local. E isso vale somente dentro dos seus próprios limites nacionais. Em outras palavras, por meio desse processo de aplicação, você entendeu a divisão do trabalho intelectual? Eles produzem, a gente aplica. A gente não precisa produzir e fazer aqui, porque já tem lá, é só fazer. É aquilo que o regime de sociologia, o Guerreiro Ramos, chamavam de sociologia enlatada. Porque vinha pronta, né? Era só abrir e consumir de fora. Em outras palavras, por meio daquele processo de aplicação, a periferia se tornava, por excelência, o lugar onde se concentravam todas as características do pensamento descritas nas explicações anteriores. Era um lugar onde as duas coisas se juntavam. Era um lugar onde o pensamento nacional era fragmentado, precário, contingente. Nas décadas que se seguiram a independência das nações do subcontinente, uma matriz histórica filosófica se destacou no papel de estabelecer distinções qualitativas entre uma teoria cêntrica, valorada como universal e original, e um pensamento periférico, avaliado como local, bárbaro, ou copiado, ou deformado. Tratava-se da filosofia da história ou conosofia, bosquejada na Europa Ocidental na passagem do século XVIII para o seguinte, e renovada em diferentes versões, como eu cito Carl Levitt. Uma interpretação sistemática da história universal de acordo com o princípio segundo o qual os acontecimentos e sucessões históricas se unificam e dirigem para o sentido final situado no futuro. Pressupondo a falta de identidade da natureza humana no tempo, entendido agora não mais como constante, mas perfectível ou mutável, o passado não ensinava mais o presente, que ele era intrinsecamente diferente. Sua utilidade estava apenas em fornecer ao filósofo material para que ele pudesse compreender as leis, porque se sucediam os estágios do processo histórico. Assimilado como um esquema de ordem e sentido progressivos, organizador dos lugares das diversas nações ao longo do tempo, a filosofia da história recebeu diversas versões, sendo as mais conhecidas a de Condorcet, que seria a de liberal progressista, Comte, Hegel, que seria a de liberal conservadora, Comte, positivista, Spencer, liberal científico, e Marx. Todas tentavam explicar o papel dos diversos povos e as funções de suas ideias ou de sua cultura naquele processo. Todas pressupunham que, orientadas por um telos futuro de paz, liberdade e igualdade universais, havia nações que marchavam à frente e outras atrás, conforme critérios como maior ou menor esclarecimento, quer dizer, difusão das luzes, da razão, do conhecimento, e ou maior ou menor desenvolvimento material, quase sempre entendido como progresso material, tecnológico. As primeiras nações, esse primeiro grupo, pertenciam ao centro, as segundas à periferia. Sendo periferia que é um nome genérico para designar desenvolvidos, civilizados, se quiser. Tá? As nações cêntricas o eram porque estavam mais próximas de atingir aquele telos. Do ponto de vista da sua temporalidade, eram julgadas como situadas no presente, como tal, elas eram normais. As demais nações periféricas se achavam numa etapa mais recuada, e como tal, distante do futuro, estando, enquanto tais, atrasadas. Elas se encontravam de alguma maneira no passado das nações cêntricas. E estavam
e portanto elas estavam numa condição atrasada e eram nações anormais. O nosso drama todo é a história de como é que a gente introjeta esses valores aqui. Tá? Terra do exótico, a presunção era de que nenhum produto cultural que viesse delas pudesse contribuir para o avanço da civilização, já que ela estava no passado dos países céticos. Então tudo era pequeno, tudo já tinha acontecido lá. Aí eu dou um exemplo aqui, na verdade eu pego a versão liberal da filosofia da história de Condorcet. Todo mundo aqui deve ter lido já os quadros dos progressos do espírito humano. O que vale a pena que a gente percebe nesses textos é ver quando eles falam dos países periféricos. Quando eles falam da América Latina, quando eles falam da África, quando eles falam da Ásia. A gente lê com o olho de menino, como se isso não fosse importante. Mas procure reler todos esses textos, procurando ver o que eles estão falando da América Latina, dos lugares que atribuem a nós. Vamos pegar esse que eu acho que é o primeiro grande texto, né? Compreendia a articulação da temporalidade como um quadro de sucessivas etapas que progredia o espírito humano. O conhecimento do processo histórico permitia constatar o aperfeiçoamento do homem ao longo da história, que redundaria no futuro de absoluta liberdade e igualdade entre indivíduos e as nações. Em virtude da superioridade de suas luzes e as vantagens de seu comércio, esse progresso era produzido nos países europeus e se disseminava sobre o seu entorno. O que era o entorno? América, África, Ásia. Os povos periféricos esperavam instruções para se civilizar. Instruções de quem? Da Europa. Os povos periféricos instruções para se civilizar e encontrar irmãos nos europeus para tornarem-se seus amigos e seus discípulos. Nessas regiões, o progresso seria mais veloz, já que todas as atitudes, comportamentos e princípios modernos já a elas chegariam prontos, explicados pelos livros europeus que civilizariam o resto do mundo. Está claro, né? Um lugar que não tem. No novo mundo, caberia a população de origem europeia civilizar ou fazer desaparecer, mesmo sem conquista, as nações selvagens que ali ainda ocupam vastas regiões. Os índios. Na África e na Ásia, os emigrados europeus difundiriam pelos povos selvagens e pelas civilizações decadentes que as habitavam os princípios e o exemplo da liberdade, as luzes e a razão da Europa. Por sua vez, Hegel elaborou uma cronosofia descritiva das sucessivas etapas do progresso do espírito que conduziu o homem rumo à liberdade e desvelava a razão de Deus na história. Essa cronosofia deu origem a uma história da filosofia na qual cada etapa daquele processo de desenvolvimento do espírito poderia ser intelectualmente apreendido pelo conteúdo das obras deixadas pelos grandes homens ou os gênios de cada povo. Eram elas que revelavam a existência daquela razão divina exterior à vida humana na forma de uma ideia que possuía igualmente uma essência acima das contingências da história. O papel da história da filosofia era, portanto, de conhecer as grandes obras e, por intermédio delas, as ideias dos gênios das diversas nações, cuja originalidade desvelava em perspectiva universal a marcha do espírito humano. Mas isso vem aqui, porque quando a gente tem teoria de qualquer coisa, teoria da história, teoria política, teoria e tal, essa forma de apresentar os autores em sucessão cronológica, na verdade, é totalmente tributária da forma como se ensina a filosofia, que é um ensino autoral, tá? Que é, por sua vez, tributário de maneira desse modelo hegeliano, que pensa uma filosofia, uma filosofia que não tem história, na verdade. Tá? Ela tem um progresso não descontextualizado. O que interessa é perceber de que maneira o espírito sedimentou, fecundou os gênios. Os gênios são uma espécie de cavalo, com essa expressão de macumba, de candomblé, de umbanda. É isso, é o cavalo. Você recebe o espírito, na verdade. Não é você. Você foi escolhido para exprimir no mundo terreno aquela ideia divina ou sobrenatural. Então, diz Hegel, a história da filosofia expõe-nos à galeria dos nobres espíritos que, graças à ousadia da sua razão, penetraram na natureza das coisas do homem e na natureza de Deus, desvelaram-nos a sua profundidade e para nós elaboraram o tesouro do mais alto conhecimento. Semelhante tesouro de que nós próprios queremos partilhar constitui a filosofia em geral.
A origem de tal tesouro é o que nesse curso aprendemos a conhecer e a captar. Então, na verdade, nunca o espírito teve tão bem isso como hoje, mas vamos conhecer a história da filosofia. É a história da marcha do espírito, desde o piorzinho e vai crescendo uma marcha linear. O problema é que, do ponto de vista geográfico, o surgimento desses grandes homens não se dava nem aleatória nem democraticamente. Embora a marcha do espírito fosse universal, ele somente se manifestava naqueles povos mais antigos e de cultura mais adiantada. Só neles havia condições de se produzir pensamento original, ou seja, filosofia. Para piorar, Hegel entendia que o novo mundo, por muito tempo, não teria a possibilidade de produzir uma filosofia de verdade, original. Desabitado ou parcialmente habitado por populações transplantadas de outras regiões, que delas traziam as suas experiências, o novo mundo era um continente que não deixava, é certo, de ter uma especificação própria. Mas do ponto de vista do verdadeiro conhecimento, a América só podia exprimir sonhos e aspirações futuras, não presentes. Ainda as voltas com o controle da natureza, que dizia respeito antes à questão da necessidade e da liberdade, os países americanos não tinham como figurar tão cedo no plano da história universal. Na América, as meditações sobre o passado não se expressavam em filosofia da história do mundo. A América Ibérica não produzia filosofia, mas pensamento. Não filósofos, mas pensadores encarregados de redigir ensaios pedagógicos, políticos e sociais. Criava-se assim um circuito fechado, que aprisionava a reflexão dotada de sistematicidade, originalidade e profundidade nos limites dos países cêntricos, excluindo a possibilidade de sua existência na periferia, porque ela estava no passado. Por isso, ao inventariarem o que seus países produziram de relevante no campo da reflexão, os intelectuais periféricos não podiam acreditar que aquilo pudesse ser considerado parte integrante da história da filosofia. Os nossos não podiam acreditar que eles estivessem fazendo parte do universal. Tá? O máximo a que se poderiam permitir era acreditar que o inventário da produção intelectual nacional pudesse ser descrito no plano de uma história das ideias, marcada pela sua dimensão prática, pela sua contingência e pela sua validade limitada ao plano do local. Não é inútil recordar aqui o modo com que Hegel se referia à história das ideias. Elas eram o magote das opiniões filosóficas, a galeria das tolices, ou pelo menos dos desvios do homem que se absorveu no pensar e nos simples conceitos. Então, a partir de semelhantes noções aulidas de filosofias eurocêntricas, os países ibero-americanos formularam a imagem que longamente guardariam de si mesmos e que, na sua versão mais negativa, os apresentava como culturalmente exóticos, historicamente atrasados e racialmente inferiores. Ao mesmo tempo, identificadas com os valores civilizados europeus, civilizados entre aspas, suas elites crioulas se viam como administradoras de uma realidade em tudo diferente daquela do velho mundo que lhes era culturalmente familiar. Enquanto a condição política colonial durou, essas elites se consideravam sentinelas avançadas da civilização na periferia. Depois da independência, alguns intelectuais periféricos perceberam como um momento de queda que os desligaram do universal para exilá-los na América. Os intelectuais pertencentes às elites periféricas passaram então a vivenciar o dilema do Mazon, entendido, segundo Evaldo Cabral de Melo, como o descendente de europeu ou reputado tal, com um pé na América e outro na Europa, e equivocadamente persuadido de que cedo ou tarde terá de fazer uma opção. Entre nós foi Joaquim Nabuco, que em 1900 fez a clássica descrição do dilema do Mazon, fraturado entre uma jovem pátria geográfica, periférica, lugar do sentimento da natureza, Brasil, e uma antiga pátria histórica, espiritual, cêntrica, lugar da inteligência e da civilização, que era a Europa. Segundo ele afirmava em minha formação, todos os povos do Novo Mundo pertenciam à América pelo sentimento novo, flutuante do nosso espírito, e à Europa por suas camadas estratificadas. Este duplo pertencimento, todavia, não se dava de forma igualitária. Desde que temos a menor cultura, começa o predomínio desta sobre aquele, quer dizer, do centro sobre a periferia, da Europa sobre a América. O resultado é que, no Novo Mundo, as elites culturais ficavam condenadas
a mais terrível das instabilidades, o que explicava o fato de tantos sul-americanos preferirem viver na Europa. É a atração de afinidades esquecidas, mas não apagadas, que estão em todos nós, da nossa comum origem europeia. E aí dá a passagem clássica, todo mundo conhece. Né? A instabilidade a que me refiro provém de que na América falta a paisagem, a vida, ao horizonte, a arquitetura, a tudo que nos cerca, o fundo histórico, a perspectiva humana, e que na Europa nos falta a pátria, isto é, a forma em que cada um de nós foi vazado ao nascer. De um lado do mar sente-se a ausência do mundo, do outro a ausência do país. O sentimento em nós é brasileiro, a imaginação é europeia. A imagem do brasileiro culto, sentindo-se expatriado no próprio país, alheio à cultura da população local, seria formulada em 1922 por Lima Barreto, uma frase maravilhosa. Nós, brasileiros, somos como Robinsons. Estamos sempre à espera do navio que nos venha buscar da ilha a que o naufrágio nos atirou. Em 1932, em Brasil Errado, Martins de Almeida diria: o brasileiro é um exilado dentro da própria terra. 4 anos depois, Sérgio Buarque de Holanda se limitaria a repetir a fórmula. Engraçado que a fórmula dele, como se diz, não tinha nada de original. Né? Não sei porque foi a frase do Sérgio Buarque que ficou imortalizada. Deve ser porque é útil. Né? Somos ainda os desterrados em nossa terra. Tá? Quer dizer, a elite brasileira se sente desterrada. E embora esse negócio do desterro, particularmente o Sérgio Buarque, na primeira edição de Reis do Brasil, quer dizer que desterrado porque o Brasil não tem nada a ver com a democracia liberal. Tá? Bom, então eu estou aqui formulando uma hipótese. A de que a percepção periférica das elites ibero-americanas se refletiu no sentimento de inferioridade a respeito de seus próprios produtos culturais. Eu queria me deter no caso brasileiro. Ao longo da nossa história intelectual, manifestou-se esse sentimento de inferioridade? Para responder essa pergunta, eu preciso recuperar alguns pressupostos da filosofia da história que especificavam as condições para a existência de uma cultura nacional. Quer dizer, quais eram os pressupostos dessa filosofia da história? Condorcet, Hegel, Hobbes, Marx, o que eles diziam que era necessário para existir uma cultura nacional? Porque você pode fazer parte da história universal se você tem uma cultura. Né? E quais eram as condições para a existência de uma cultura? Até o final da Primeira Guerra Mundial, a intelectualidade ibero-americana vivia sob o influxo de um paradigma civilizacional liberal cosmopolita, para o qual havia um processo unilinear de civilização que, partindo da Europa, se espalhava pela periferia dela. Fenômeno europeu, a civilização poderia ser difundida para a periferia pelas artes, pela economia e pela cultura. Na França, as linhas gerais da filosofia da história de Hegel foram absorvidas por intelectuais como Victor Cousin, Renan e Taine. As elites oitocentistas brasileiras sempre absorveram esses conceitos e categorias. Tá? Então, vamos ver o que Cousin diz. Né? Cousin é a grande referência dessa época. Para Cousin, as ideias diversas representadas pelos diversos povos eram os objetos centrais de uma história universal e filosófica. Os povos eram os grandes sujeitos da história. Mas um povo verdadeiro não se confundia com uma mera população. Atenção. Um povo verdadeiro, a expressão do povo verdadeiro, significa um povo falso. Né? Não se confunde com uma mera população. Ele tinha um espírito, é o Volksgeist, né? Ele tem um espírito na forma de uma cultura própria que o habilitava a contribuir para o processo civilizador e se projetar no plano da história universal. Um povo só é um verdadeiro povo se exprimir uma ideia que, passando por todos os elementos que é composta a vida interior de um povo, na sua língua, na sua religião, nos seus costumes, nas suas artes, nas suas leis, na sua filosofia, dá a esse povo um caráter comum, uma fisionomia distinta na história. Mas o que era esse diabo de Volksgeist? Né? O espírito do povo era definido como o princípio de desenvolvimento e de ação. É uma força da qual o povo extrai a sua, que o move e o sustenta enquanto ele dura. Esse espírito do povo, entendido como uma cultura própria, original, se manifestava nas obras dos grandes homens, que formavam a sua elite social, política, militar e artística.
Bastava reunir os grandes homens fornecidos pelos diversos povos ao longo do tempo e o estudioso teria diante de si a história inteira, a história universal, a ordem universal. A filosofia era considerada a atividade mais elevada que o grande homem poderia se dedicar. Tá? Muito bem. A gente absorveu essa ideia aqui, das noções? Eu acredito que sim. Tá? Assim, por exemplo, em 1919, não é 1819, 1919, na sua História da Civilização, Oliveira Lima ainda ensinava. A história da civilização é, em resumo, a história da luta da liberdade contra o despotismo e da igualdade contra o privilégio. Não consegui uma definição do século XIX. Né? Ela se desdobrava na forma de um progresso humano constante. Mesmo quando se dá recuo, é para melhor avançar. Para ele, era a contribuição para o progresso comum que emprestava a uma raça qualquer foros de civilizado. Que é exatamente a definição do Cusano. Tá? E de acordo com Oliveira Lima, o mundo era composto de 3 raças. A branca oferecia o espetáculo de um progresso contínuo e compreensivo. A amarela, longamente estacionária, dava sinais de querer se adiantar. Já a negra se mostrava ainda hoje refratária a uma civilização regular e progressiva. Essa concepção etnocêntrica da ordem internacional se estendia à concepção que os países cêntricos faziam do lugar de cada país independente na ordem internacional. Isso fica claro em 1907, na proposta britânica para a composição do Tribunal Internacional Arbitral planejado por ocasião da segunda conferência de Haia. Os países de primeira linha que dariam um juiz cada para esse tribunal eram França, Inglaterra, Áustria-Hungria, naturalmente, o Império Austro-Húngaro, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos, Japão e Holanda. Os de segunda classe, que agrupados dariam cada um juiz, eram Espanha e Portugal, Bélgica, Suíça e Luxemburgo. Estão vendo, né? Bélgica, Suíça e Luxemburgo dava a França. Entendeu? Bélgica, Suíça e Luxemburgo, Turquia e Pérsia, China e Sião, Suécia, Noruega e Dinamarca. Os países de terceira ordem tinham suas individualidades totalmente dissolvidas. Eram aquelas situadas nos Balcãs, na América Central e México e na América do Sul. Cada subcontinente daria um juiz cada. Então, os Balcãs dariam um, a América do Sul outro. Aconteceu todo mundo, Argentina, Brasil, Venezuela. Você vê que a América do Sul inteiro dá uma França, por exemplo. Tá? Ou dá uma Bélgica, Suíça e Luxemburgo. Tá? Por esse critério, vocês podem ver quais eram o lugar e o peso do Brasil na ordem mundial, na visão da Inglaterra em 1907. Estava na extrema periferia dos países independentes, valia tanto quanto a Sérvia e menos do que protetorados asiáticos como o Sião e a Pérsia. No entanto, como nossos intelectuais situavam e percebiam o Brasil a partir desse quadro da história universal entendida como um processo de civilização? Eles, por certo, não duvidavam de que houvesse aqui um Estado. Do que eles não estavam certos era de que houvesse aqui um povo, como aquele descrito por Victor Cousin, que não era só uma mera população. Percepções como esta podem ser encontradas em intelectuais atuantes das principais instituições intelectuais do país entre 1880 e 1930. O IHGB, a ABL e o Pedro II. Tá? Mas também outros, Faculdade de Direito, Escola Politécnica, o Pedagógico, tá? Que era a instituição encarregada de balizar o ensino médio dos Estados da Federação. Assim, o professor da Escola Politécnica do Rio, Louis Couty, declarava na escravidão no Brasil em 1981, o Brasil não tem povo. Manuel Bonfim, em 1905, na América Latina, margens de origem. Pouco importa o que está escrito nas constituições, que as camadas políticas vão depositando nos armários oficiais. Como estamos, não somos nem nações, nem repúblicas, nem democracias. Em 1889, o deputado Joaquim Nabuco, futuro membro da ABL e do IHGB, explicava por que ainda não teria chegado a hora de substituir a monarquia pela república. É que ainda não temos povo. Para Oliveira Lima, também IHGB e ABL, havia uma diferença entre povo, que supunha unidade de raça, e nacionalidade, que exigia apenas unidade do Estado.
Coerente com essa distinção, ele batizou o livro que reuniu suas conferências sobre a história brasileira na Sorbonne, em 1911, de Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, não do povo brasileiro. Tá? Em 1914, Alberto Torres ia mais longe. Este Estado, meu DHGB, este Estado não é uma nacionalidade, este país não é uma sociedade, esta gente não é um povo. Nossos homens não são cidadãos, não são pessoas, não são valores. Em 1916, era a vez de Gilberto Amado, futuro membro da ADR, declarar na tribuna da Câmara dos Deputados: povo propriamente não o temos, sem contar o das cidades, que não se pode dizer seja uma população culta, a população politicamente não tem existência. Ora, vocês viram que, desculpa o jargão, fudeu. Porque se você não tem povo, você não tem mais nada, você não tem história, você não tem cultura, né? Você tem povo, você tem cultura. Aí vai. Ora, o esquema da filosofia hegemônica da história, o povo era o protagonista da história universal. Se não havia povo brasileiro, não havia cultura brasileira. E sem ela, o país não participava da história universal. Considerando sua localização americana, sua composição populacional e seu caráter de país novo, o Brasil não podia ter história no sentido universal. Não houvera ainda tempo para que a ação do homem de origem europeia trabalhasse a natureza para transformá-la em cultura. O Brasil ainda não tinha história, mas geografia. Ainda não tinha povo, permanecendo tão somente um país. Isso quer dizer, é um território. Aliás, isso é interessante a gente pensar nisso. A gente quase não fala em república, a gente quase não fala em nação. A gente fala sempre em país. É um país, um país, um país. O que é um país, gente? O país é um lugar. Você define o país como território, no caso do Brasil. O país é um lugar. A gente fala país como no século XIX se falava império. Né? No império virou um país. Ou seja, o povo é, por definição, um ajuntamento de indivíduos que se encontram nesse território. Tá? Então, essa imagem do Brasil como reduzido à condição de natureza e geografia, privado de cultura e excluído da civilização, perpassava os testemunhos dos principais intelectuais da nossa bela época. Em minha formação, Nabucco escrevia: o espírito humano, que é um só e terrivelmente centralista, está do outro lado do Atlântico. O novo mundo, para tudo que é imaginação estética ou histórica, é uma verdadeira solidão. Em contrastes e confrontos, em 1907, afirmava Euclides da Cunha. Esse era de todos, ABL, HGB e Euclides. Não temos ainda uma história. Temos anais, como os chineses. A nossa história, reduzida aos múltiplos sucessos da existência político-administrativa, falta inteiramente a pintura sugestiva dos homens e das coisas, ou os travamentos de relações e costumes que são a imprimidura indispensável ao desenho dos acontecimentos. Não fossem os poucos fatos, episódios empolgantes e alguns atores esculturais de que a nossa pequena e curta história política era feita, seria possível estender por o conjunto do Brasil a expressão por que havia pouco Euclides designara a Amazônia. Tratava-se de uma terra sem história. Em A Organização Nacional, em 1914, Alberto Torres volvia a carta. O destino de um país é função de sua história e de sua geografia. O Brasil não tem história. O Brasil não tem história. Que tal nome não merece a série cronológica dos fastos das colônias dispersas e a sucessão meramente política de episódios militares e governamentais. Bom, mas os efeitos devastadores da condição periférica à luz da filosofia da história ou do cientista não paravam. Se o Brasil não tinha povo nem cultura, também não tinha grandes homens. Não era uma questão lógica. Né? Também não tem grandes homens. Era de que se lamentava em 1910 o jovem Gilberto Amado em A Chave de Salomão. Não tivemos ainda um grande homem. Temos tido apenas pedaços de grandes homens. No desenlace de uma história de 4 séculos, não tivemos ainda um pensador. Quando apareciam os candidatos ao posto, eles rapidamente se desfaziam numa coruscação de insetos efêmeros. Daí o deserto de ideias e de ideais, a vacuidade da vida intelectual no Brasil. Quase ninguém se ocupa de ideias gerais, prosseguia Amado. Nós somos 25 milhões e não chega a uma dezena o número de homens capazes de se apaixonarem por uma ideia pura, por um pensamento desinteressado. Num ambiente como esse, em todo adverso,
Era trágica a vida daqueles que na América do Sul pretendiam dedicar-se ao pensamento. Essa passagem aqui é uma delícia. Não, vários motivos, inclusive pela vaidade do Gilberto Amaral, que se achava um gênio. Todos nós sabemos do horror que é o destino do intelectual, do pensador de nascença no Brasil. A sua solidão é a mais patética do mundo. Não tem eco no seio dos seus contemporâneos. É um inútil. Quando ele se lembra de que não terá eco no ambiente em que vive, nem fora dele, e se lembra de que nunca poderá intervir na corrente do pensamento universal, o seu desgosto pode ser ingênuo para os gozadores e superficiais, mas é profundamente trágico. Nunca o seu pensamento será um fato capital do espírito humano, e a sua ambição intelectual terá de restringir-se aos papéis secundários, aos arremedos e aos comentários. Ele está falando dele próprio, né? Esse sentimento de exclusão do Brasil da história universal, de dever procurar, o tanto quanto possível, imitar a civilização para diminuir a distância em relação a ela, se traduziu na produção de uns poucos e incompletos inventários de sua história intelectual até a Primeira Guerra Mundial. Sem história, sem cultura, sem povo, sem grandes homens, não havia pensamento intelectual digno de ser inventariado. Poderiam ser redigidas histórias do Brasil de natureza pragmática, descritivo dos acontecimentos políticos, econômicos e sociais acontecidos no Brasil, no país. Também poderiam ser produzidos trabalhos de utilidade para a realidade local ao consumo de suas elites, a partir dos modelos europeus. Mas nada disso tinha importância para a história do mundo. Essa sensação periférica teve repercussões na forma por que o Mason avaliava suas atividades intelectuais no Novo Mundo. Se os frutos da sua atividade intelectual lhe pareciam sempre brilhantes, quando comparados àquele da população autóctone, vista como inferior e primitiva, por outro lado, eles lhes pareciam sempre de escasso valor quando comparados àqueles oriundos dos países cêntricos, que lhes serviam de modelo. Os exemplos abaixo ilustram essa tendência permanente de se avaliar de modo negativo a produção intelectual brasileira por parte daqueles que se dedicavam a inventariá-la desde o final do Império até a Primeira Guerra Mundial. Em A Filosofia do Brasil, 1886, Silvio Romero, futuro fundador da ABL, foi determinante. Este país não tem impulsos originais. Não existe uma só ideia deposta entre os tesouros intelectuais da humanidade que seja oriundo do Brasil. O brasileiro era um povo de quarta ou quinta ordem quanto às lutas do pensamento. As coisas não estavam melhores do ponto de vista estético. Num estudo chamado Belas Artes, feito em 1889, em que descrevia e avaliava o estado delas entre nós, o Barão do Rio Branco, futuro, já era membro da HGB, futuro membro da ABE, declarava que no Brasil, como na maior parte da América do Sul, a cultura das artes não está ainda suficientemente desenvolvida. De notável, a época colonial negara apenas o aqueduto da Carioca, os arcos da Carioca, e algumas igrejas de estilo jesuítico, com imitações desastrosas do antigo e alguns vastos edifícios mais sólidos do que graciosos, que serviram de residência aos governadores e aos vice-reis. Ele está falando do Paço Pegal, no Rio, né? No que diz respeito à escultura, o país produzira um único estatuário de real mérito. Deve estar pensando no Rodolfo Bernardelli. Você confunde o Rodolfo? Qual é o escultor dele? É o Henrique ou o Rodolfo? O Rodolfo Bernardelli. Quanto à arquitetura, ela lhe parecia ter regredido. Sua conclusão geral era desalentadora, diz o Rio Branco. Seria preciso recomeçar a obra mal tentada por Dom João VI, chamando o Brasil durante uma vintena de anos professores estrangeiros. Ou seja, a gente precisa de missões estrangeiras. O pessoal da USP vai gostar. Tem a missão francesa para civilizar o Brasil. Em 1896, Clóvis Bevilacqua, outro futuro membro da ABL, reconhecia que o Brasil não contribuiu com uma escola própria, sequer com um conceito original de vulgo, para a desenvolução da filosofia humana. A atividade filosófica entre nós só poderia ser compreendida como composta da repercussão do movimento europeu no Brasil. O brasileiro me parecia ter voo baixo para a especulação intelectual. Faltam-nos asas para esses voos, diz ele. As mesmas considerações pessimistas se encontram nos inventários da literatura brasileira. Em sua História da Literatura Brasileira, de 1912, José Veríssimo, membro de HGB, do Pedro II e da ABL, avaliava a produção literária da seguinte forma. Nosso primeiro grande crítico literário, escreve um livro chamado História da Literatura Brasileira para dizer o seguinte:
Uma literatura só existe pelas obras que vivem, pelo livro lido, de valor efetivo e permanente, e não momentâneo e contingente. A literatura brasileira é uma literatura de livros, na máxima parte mortos, e sobretudo de nomes em penca, insignificantes, sem alguma relação positiva com as obras. Não pode haver maior argumento da sua desvalia. A aceitação da filosofia eurocêntrica da história, que tornava a produção intelectual dotada de originalidade privativa das potências europeias, se refletiu assim na sua preferência pelo produto cultural oriundo daqueles países, em detrimento dos próprios, vistos invariavelmente como inferiores, precários, parciais e locais. E agora é o clímax. Ao se dirigir aos diplomatas estrangeiros chegados ao Rio para a exposição de 1922, o próprio presidente da República, Epitácio Pessoa, ex-professor da Faculdade de Direito Recife, foi o primeiro a prevenir-nos de que a cultura brasileira naturalmente não estava ao nível daqueles dos países mais adiantados em civilização. Ele explicando o banquete dos gringos. Vocês estão vendo aí? Não está no nível de vocês, isso que ele quer dizer. Tá? Depois de desculpar-se com o argumento etário da juventude da nação, por que o Brasil é essa bosta? É porque é um país novo, não teve tempo. Tá? Que só contava com um século de existência, e Epitácio pediu aos presentes a sua indulgência. O Brasil estava no bom caminho, ele afirmava, pois estava emulando os bons exemplos dos países cêntricos a que os diplomatas pertenciam. Os diplomatas dos países que eles sim eram os verdadeiros protagonistas da história universal. Aí eu cito aqui só uma frasezinha do discurso dele para esses diplomatas estrangeiros. Vejais que não ficamos estacionários, que o Brasil, compenetrado da missão que lhe cabe na cena internacional, olha isso, o Brasil, compenetrado da missão que lhe cabe, qual é a missão que cabe à cena internacional do Brasil? Tem prestado devotadamente o seu concurso à obra da civilização em que vós viveis empenhados, que eles, não nós, tá? E é digno da consideração com que o honrais nesse momento, vós, que de certo reconhecereis no esforço pertinaz da nossa adolescente nacionalidade a promessa de uma larga política de realizações. Tá? Então a coisa é realmente lamentável. Na segunda parte do texto, tem um argumento que a coisa melhorou um pouco depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Tá? E depois da Primeira Guerra Mundial, esse paradigma cosmopolita liberal é substituído por um outro. Falta de nome melhor, é porque eu chamo de um paradigma cultural nacionalista. Tá? A crítica às concepções evolucionistas unilineares que haviam predominado sobre o paradigma cosmopolita permitia identificar a singularidade da cultura de cada nacionalidade. Essa crítica matizava a crença na universalidade dos modelos. Você acreditar que, embora houvesse o mesmo caminho, digamos assim, havia um progresso, havia um desenvolvimento, cada país tinha o seu caminho, entendeu? Mas é claro que imagina que isso é muito diferente. Cada país tinha um caminho. Então essa crítica matizava a crença na universalidade dos modelos. Cada país possuía uma trajetória própria. Então não havia linearidade, havia pluralidade de linhas de evolução nacional. Tá? Por outro lado, a singularidade da trajetória de cada país se refletia na especificidade da sua cultura, que ganhava também, ao menos potencialmente, nesse novo paradigma, um selo de originalidade. Tá? Então, eu acho que o grande nome aqui, que foi responsável pela mudança desse paradigma, foi Oliveira Viana. Tá? Que em 1922, em A Evolução do Povo Brasileiro, já proclamava a inexistência de leis gerais na evolução dos povos, como haviam pregado Comte, Marx, Spencer, Darwin e Hegel. Tá? Ele pregava a necessidade de que os intelectuais brasileiros voltassem suas atenções para o nosso passado. Pelo conhecimento das singularidades da sua formação, seria possível compreender as leis da nossa evolução e colaborar para a superação da nossa condição periférica. Então ele diz, nenhum erro maior do que o daqueles que, partindo de uma suposta identidade entre nós e os outros grandes povos civilizados, porque temos a mesma civilização, julgam-se dispensados de estudar o nosso grupo nacional nas suas peculiaridades. Daí a necessidade de estudarmos o nosso povo em todos os seus aspectos. No imenso valor prático desses estudos, somente eles nos poderão fornecer os dados concretos de um programa nacional de reformas políticas e sociais. Aí esse apelo do Oliveira não caiu no vazio.
em 2 décadas, olha as obras que foram produzidas nessa cena. Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, Raiz do Brasil, Sérgio Buarque, A Aventura Política do Brasil, Azevedo Amaral, Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Júnior, tá? E obras de análise política, que tem um impacto por muitas décadas, como Eleição e Representação, de Gilberto Amaro, O Brasil Errado, de Martins de Almeida, O Sentido do Tenentismo, de Virgínio Santa Rosa, Maquiavel Brasil, Otávio de Faria. Tá? Então, esse novo contexto nacionalista também se refletiu no surgimento das primeiras histórias de pensamento político brasileiro, tá? Destituídas de viés autodepreciativo, como aquelas do José Maria Belo e do Nelson Fernandes Sodré. É claro que aqui tem um movimento mais geral. Eu acho que o grande impacto no mundo ibérico foi a recepção da obra do Ortega y Gasset. Porque eu vi a Ortega y Gasset sobre a recepção toda do Dilthey, tá? E dessa renovação da história que havia da Alemanha. Né? Porque o Ortega y Gasset tinha um problema semelhante ao nosso, que era o seguinte: a Espanha tem peculiaridade, ela tem espírito nacional, mas ela é atrasada. Tá? Como é que a gente moderniza? Fácil, copia os outros. Tá? A Espanha pode copiar e se modernizar, mas a Espanha deixa de ser Espanha. Com esse desnacionalismo. Como é que você consegue conciliar? Existe uma solução entre o nacionalismo atrasado e o cosmopolitismo solvente? Existe um meio termo aí? Ele diz que sim, dá para tentar juntar as duas coisas, dava uma fórmula. Né? O contato com o historicismo pós-hegeliano ajudava Ortega a resolver o impasse entre nacionalismo reacionário e cosmopolitismo modernizador, adotando-se uma via intermédia pelo qual o passado cultural nacional era assumido e convertido em experiência vital, sem a obrigação de preservá-la a qualquer custo. Essa lição foi incorporada pelos ibero-americanos. Tá? A ideia do perspectivismo, né? Agora, isso quer dizer que o nosso problema foi resolvido. Tá? A mudança não foi de tal monta que, digamos assim, o pensamento nacional foi equiparado ao estrangeiro. Considerar e hierarquizar as diversas nacionalidades no plano de uma história universal não significava equiparação automática entre eles no plano da dignidade. Embora matizada e relativizada, o elemento evolutivo da filosofia da história do cientista permanecia escalonando-os. Euclides da Cunha já exprimia essa perspectiva do nacionalismo periférico. Eu vou chamar isso de inserção subalterna. Tá? Antes a gente está fora da história universal. A gente não tem povo, não tem cultura, não tem grandes homens. Agora, nesse paradigma novo, é diferente. Agora a gente tem uma meia cultura, alguns grandes homens, tá? Um meio povo. A gente tem, mas é de segunda categoria. A gente entrou, mas entrou na segunda classe do trem. Tá? Isso já está no Euclides da Cunha, quando ele diz assim: mas vale ser o original do que uma cópia, embora esta valha mais do que aquilo. O ser brasileiro de primeira mão, simplesmente brasileiro, malgrado a modéstia do título, vale 50 vezes mais do que ser cópia de segunda classe ou servil oleografia de um francês ou de um inglês. Então, a gente tem que assumir o que nós somos, mesmo que não sejamos inferiores. Tá? A antiga classificação entre países civilizados e bárbaros foi substituída por outras que, embora supusessem a vocação de todos para se encontrarem na linha de chegada, não deixavam de reconhecer que eles se encontravam em graus diferentes de desenvolvimento, que era o novo nome da velha civilização do progresso. Da mesma maneira, o reconhecimento de um lugar a cada nacionalidade em sua respectiva cultura não significava que uma e outra estivessem à altura de seus equivalentes cêntricos. Era possível assim reivindicar a singularidade e a originalidade da cultura nacional sem prejuízo do seu caráter exótico ou subalterno comparado aos países cêntricos. Tá? Então, forjou-se isso chamado de inserção subalterna. Tá? Passava-se da condição de uma não cultura para de uma meia cultura. Aí eu vou dar uns exemplos interessantes aqui. Tem um exemplo de um argentino, na verdade, o Jorge Luiz Romero, que foi um importante sociólogo, historiador, que escreveu uma história das ideias da Argentina, na década de 40, 44. Ele diz assim no prefácio do livro: haveria dois tipos de reflexão política. O primeiro deles era produzido na Inglaterra, França e Alemanha e era vigoroso e original. O segundo era produzido em países colonizados
no Argentina, Brasil e Chile, e eram arremedos de ideias. Estão vendo? Tem ideia, não adianta nada, mas é arremedo. Tá? É verdade que aqueles arremedos eram importantes para os países ibero-americanos, pois serviam para que eles se conhecessem e pudessem modificar os seus destinos. Bem se vê, todavia, que o interesse em conhecer o pensamento periférico não se justificava no seu valor heurístico intrínseco, como o europeu, mas como mero documento histórico do passado nacional. Aí diz o Jorge Luiz Romano: nem na Argentina, nem no resto dos países hispano-americanos floresceu o pensamento teórico original e vigoroso em matéria política. Nem era verossímil que florescesse. Quer dizer, era um estudado, não tinha como florescer. Mas, a parte que seja ou não original do plano doutrinário, o pensamento político de uma coletividade possui sempre um altíssimo interesse histórico. Histórico, entendendo que histórico é para mostrar a erudição, né? Não somente enquanto a ideia pura, mas também, e acaso mais, quando é consciência de uma atitude e motor de uma conduta. Quer dizer, a gente tem que ler esse negócio de histórias e ideias políticas aqui para a gente se entender. Mas isso está fora da história da educação, isso não tem nenhum valor no âmbito da filosofia política ou da história dos países civilizados. Né? Aí aqui depois, quando eu venho para o Brasil, eu pego 3 instituições que pensaram esse problema de pensamento brasileiro entre 30 e 70. Tá? O IBF, Instituto Brasileiro de Filosofia, que era ligado pelo Miguel Reaga, pelo Paim, o Biratan Borges Macedo, Paulo Mercadante e tantos outros. O ISEP, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, lá na Rua das Palmeiras, tá? E a FEFENEST da USP. Tá? E aqui a gente vê que coisa engraçada, né? Porque, digamos assim, a FEFENEST se pretendia de direita, o IBF é de esquerda, o IBF é de direita, conservador, e o ISEP ficava no meio. Né? Aí no IBF era muito engraçado, porque você não vou ficar nisso aqui, mas é muito engraçado porque eles tinham uma perspectiva de romper com a inserção subalterna. Eles diziam que tinha filosofia no Brasil. Eles estavam seguindo um pouco a orientação de Leopoldo Zéia no México. Não é? Então, ele dizia assim, que eles botavam uma Ortega y Gasset na veia. A citação é porque toda parte da citação Ortega y Gasset. Só que esse intuito de romper com a inserção subalterna esbarrava na dificuldade sentida pelos membros do Instituto de se livrarem da concepção essencialista hegeliana de ideia, visto como um ente universal, absoluto e desencarnado que se manifestava na história da cultura como uma coisa de originalidade. Quer dizer, a armadilha era essa, a originalidade, a ideia de originalidade. Né? Aí eles diziam que não tinha tempo, não houvera tempo para que se formasse entre nós uma corrente autônoma, orgânica e original de ideias. Né? A filosofia brasileira parecia haver essa estipulação, sendo essencialmente pragmática. Em 56, o Cruz Costa diz assim: a nossa origem, as condições de nossa formação, a nossa experiência histórica nos afastam do alcantilado das metafísicas e nos impedem para a meditação das realidades concretas e vivas. Luiz Washington Vitor, que na minha opinião era o mais inteligente e capaz, infelizmente ele morreu novinho, acho que não sei se foi acidente de carro do câncer, sei lá, com 40 anos. Ele era de longe o melhor de todos. Tá? Dizia: haja vista que o esforço da reflexão latino-americana passava por conhecer a realidade social, econômica, cultural e geográfica do continente para transformá-lo e modernizá-lo, a filosofia e a sociologia acabavam sendo produzidas por razões de ordem pragmática. O realismo social que atravessava a reflexão brasileira decorria desse desencanto, da consciência de que o fracasso se deve ao divórcio entre os sonhos do ingênuo racionalismo dos fundadores e uma realidade social inadequada para a realização desses ideais, uma realidade social que eles desconheciam por completo. Você vê que não está longe do Klaus Bevilacqua lá atrás, quando dizia que o futuro brasileiro, da filosofia brasileira, não viria da metafísica. Eles tentam romper e no fundo acabam caindo lá de novo. Tá? E aí o que acontece? O futuro dos estudos filosóficos estava onde? No que eles já estavam chamando de pensamento brasileiro. Tá? A estudo de Jacir Menezes, o cara que comprou uma coletânea de artigos em 1956 chamada O Brasil no Pensamento Brasileiro. Tá? Que é uma mistura de um monte de coisa, que não é só filosófico. É um hegeliano, né? Exato, o problema é isso, que você romper esse hegeliano. Né? Então, qual é a finalidade dos textos? Levar a leitura a amar a pátria na verdade e na justiça. Tá? Na verdade e na justiça.
com a verificação dos valores autênticos, etc. Tá? Agora, ele dizer que o pensamento brasileiro não podia ser qualificado como decalque das concepções estrangeiras, mesmo quando os autores parecem repetir o que está na literatura europeia. Então ele tem um esforço de tentar diferenciar, de quebrar esse negócio, mas é muito complicado dentro das coisas hegelianas, né? Quer dizer, como eu posso explicar? Eles teorizam assim, mas não conseguem aplicar o que eles estão pregando, tá? Porque eles têm um problema metodológico. As ideias que se importam em ensaio aplicar ao Brasil encontram maior ou menor ressonância segundo as circunstâncias. Olha aí como essa coisa velha. Circunstâncias sociais e políticas nativas. E sua estranheza em relação ao meio teria como consequência a desadaptação intelectual das elites, falseando-lhes a compreensão do desenvolvimento histórico de suas leis internas. Bingo, eu concordo. Tal fato despertaria correções, porque as ideias são em toda parte instrumentos de ação, mesmo quando não pareçam. E nessa hipótese descreve-se a convivência humana, onde se transforma em forças à medida que representam aspirações, projeções de interesse e vitalidade. Tá? O moral da história, sabe qual é? É que aí eles querem fazer a história da filosofia do Brasil, história da filosofia brasileira. Mas quando eles olham, só não tem metafísica, só tem ética. Isso é parte da ética. E o que acontece? Aí eles dizem que ainda não é possível fazer uma história da filosofia do Brasil. O que dá para fazer é uma história das ideias filosóficas no Brasil. Parece que é um problema puramente semântico, mas não é não. Uma história da filosofia brasileira é uma coisa, uma história das ideias filosóficas do Brasil é outra coisa. As ideias filosóficas porque não existe uma filosofia sistemática, mas fragmentos. E no Brasil significa que a filosofia universal, você está vendo qual foi a repercussão dela aqui. Tá? Então, esse pessoal do IDF, que foi muito importante no estudo do pensamento brasileiro, e eles são beneméritos, até que a gente deve muito a eles, todos os livros que eles escreveram, na verdade, os títulos refletem essa concepção. Tá? Então, Nelson Saldanha escreveu um livro em 67 chamado História das Ideias Políticas no Brasil. João Camilo de Oliveira Torres, em 68, publica um livro chamado Interpretação da Realidade Brasileira, Introdução à História das Ideias Políticas no Brasil. Tá? Em 67, o maior produto do IBF vem à tona, que é o livro do Antônio Paim, que é a História das Ideias Filosóficas no Brasil. Tá? Então já se consolidava na academia a noção de que, embora valesse a pena ser inventariada, a produção intelectual nacional não era boa bastante para ser qualificada de filosofia de teoria. Ela só podia ser aprendida nas suas manifestações como pensamento e estudada por meio de uma história das ideias, inserção qualquer. Como é que estava no ISEB? O ISEB se situava entre o nacionalismo conservador do IDF e o cosmopolitismo cientificista e marxista da USP. Tá? A primeira reação do nacionalismo crítico isebiano foi o de rejeitar esse passado intelectual brasileiro como expressivo da mentalidade alienada e, portanto, inautêntica, típica da condição periférica. O fundador da linhagem, não estava no ISEB, mas o fundador da linhagem é Alberto Torres, do ISEB. Não é? Ele já dizia em 14 a respeito do nosso pensamento. Bordavam sobre a realidade da nossa vida uma teia de discussões abstratas ou retóricas, digladiavam-se em torno de fórmulas constitucionais francesas ou inglesas, tratavam das eleições, discutiam teses jurídicas, imitando ou transplantando instituições e princípios europeus. Nunca chegamos a possuir cultura própria, nem mesmo a cultura geral. Quer dizer, também não salva nada. Oliveira Viana, em 22, daria um nome a essa ideologia: idealismo utópico. Tá? E explicava do que se tratava. Né? Entre nós não é o povo que os organizadores brasileiros, os elaboradores dos nossos códigos políticos, vão buscar os materiais para suas formosas e soberbas construções. É fora de nós, é nas jurisprudências estranhas, é em princípios estranhos, é nos modelos estranhos, é nos exemplos estranhos, é em estranhos sistemas que eles se abeberam e se inspiram. E em 49, ele fala que ele volta a ideia do Mazon, do dilema do Mazon. Todos os nossos autores políticos vivem entre duas culturas. Uma do seu povo, que eles formam o subconsciente coletivo. Outra é europeia ou norte-americana, que lhe dá as ideias, as diretrizes do pensamento, os paradigmas constitucionais, os critérios do julgamento político. Mas e o pessoal do ISEB? Era Jaguaribe, Rolando Corbusier, Álvaro Vieira Pinto. O que esse pessoal achava? Eles achavam que, como o Brasil ainda tinha uma mentalidade colonial, uma situação colonial, ele não tinha ainda consciência de si.
Só a condição autônoma é que confere a possibilidade de uma consciência de si mesmo. Não é? Então você está alienado de si próprio. Você não sabe quem é você. Tá? Então, uma vez que a colonização era um fenômeno social total, o complexo colonial era globalmente alienado. Resgatando a imagem do Brasil como uma terra sem história nem povo, Corbusier afirmava: a colônia não é cultura, mas natureza. Não é história, mas geografia. Não é tempo, mas espaço. Não é vigília, mas torpor. Não é forma, mas matéria. Não é consciência, mas autonomismo. O Hélio Jaguaribe, em 50, você escreveu em 58. Em 52, o Jaguaribe já tinha dito: nossa filosofia até os dias correntes não tem originalidade e é pouco autêntica. Quer dizer, diz pouco da nossa realidade. Nelson Bernardo Sodré escreveu um livro chamado Ideologia do Colonialismo, muito interessante, que ele diz, na verdade, que a classe dominante perpetuava, né, seu domínio através de uma ideologia do colonialismo, pela adoção servil de modelos externos extraídos das potências imperialistas. Mas todos eles diziam que só naquele momento, que era a década de 50, que estava em vias de haver uma mudança. Porque a industrialização e a urbanização do Brasil estavam criando condições possíveis para a autonomia nacional. Uma vez que você mudando a realidade industrial e urbanizando a população, era possível o quê? Você criar uma cultura própria que se desatrelasse, se tornasse independente desse modelo de repetições dos modelos cêntricos. Tá? Só naquele momento. Explicava o Álvaro Vieira Pinto. A consciência brasileira, em virtude do ponto que chegou o processo de desenvolvimento material da nação, apenas então, em 1956, alcançava aquele grau de claridade que começa a permitir-nos a percepção exata do nosso ser. Antes não. Quem destoa é o Guerreiro Ramos, que é o maior deles todos. Tá? Ele combateu essa postura de rejeição integral do pensamento brasileiro pretérito, que os colegas dele tinham. O Guerreiro não discordava do caráter colonizado e inautêntico do pensamento brasileiro, nem que ele estava em vias de emancipação na década de 50. De acordo com a filosofia da história corrente da instituição, ele entendia a moda hegeliana que, por não terem história própria, todos os países colonizados ou descobertos eram versões da história de povos colonizadores, ou material etnográfico desses povos. Daí a inclinação das suas elites por adotar as ideias alienígenas, obedecendo à lei da imitação do superior pelo inferior. Tratava-se de um tipo de imperialismo cultural assegurado pelo próprio fascínio que exercem sobre os colonizados as instituições dos povos conquistadores. Se você saber que tiver interesse em pós-colonialismo, faça o favor de cair de boca, aliás, de olho, no Guerreiro Ramos. Tá? Explicava-se desse modo o caráter alienado do pensamento periférico, o idealismo utópico, para recuperar a expressão do Oliveira Viana. Mas o processo de superação da condição colonial ou semicolonial, explicava Guerreiro, era concomitante àquele de superação da mentalidade alienada por parte dos intelectuais. O estudo do nosso passado, isso que era diferente do Guerreiro Ramos, revelava que nem tudo que aqui se produzira fora cópia servil de modelos estrangeiros. Que havia ao longo da nossa história uma tradição de autores que haviam deixado valiosas contribuições no campo do pensamento vinculadas à problemática da sociedade brasileira. Que autores eram esses que escapavam desse negócio do idealismo utópico? Visconde do Uruguai, Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, por exemplo. Todos eles partiam do pressuposto de que era necessário superar o estado de dependência do país e de alienação de suas elites face aos países cêntricos. Tá? Uma vez que jamais se chega a constituir uma ciência nacional se as gerações de especialistas não se articulam no sentido de um labor contínuo, me parecia ser sobre aquela tradição que se deveria fundar a nascente ciência social brasileira. E aí diz: o caminho da autoafirmação do pensamento brasileiro já estava aberto, carecendo apenas dos continuo trabalho dos desbravadores. Isso aqui é uma revolução, o Eliseu Caminhas. Ele está dizendo que existe uma linhagem de autores que tinham um pensamento colonista, que tinham consciência dessa realidade, e que o trabalho dos cientistas sociais modernos quer continuar o trabalho que eles abriram. Tá? Então ele se destacava como crítico frontal do caráter etnocêntrico da filosofia da história positivista e marxista, bem como das teorias da modernização subjacentes a ela, que estavam sendo elaboradas nos Estados Unidos nessa época. Tá? Em seu livro O Processo de Sociologia no Brasil, de 53, Guerreiro já denunciava o caráter etnocêntrico do ideal sociológico do conhecimento universal, pretensamente universal. Ele começa a fazer essa crítica.
atribuindo sua aceitação da periferia a uma superfetação compensatória decorrente do complexo de inferioridade das suas elites. Em toda parte, as ciências sociais teriam surgido como instrumentos de decifração nacional em função de imperativos políticos práticos. Tá? Então, ele é a grande exceção necessariamente. Agora, e na FEFELESH, ali, devido à longamente cultuada formação afrancesada da instituição e a sua ojeriza ao nacionalismo, percebido como sinônimo de autoritarismo, os uspianos se orientavam por um cosmopolitismo que, fundando-se em critérios qualitativos dotados de alcance universal, não tinha pruridos em reconhecer a inferioridade da produção brasileira. Eles sempre foram cosmopolitas. E aí você vai comparar diretamente. Aí o pastor disse, uma bosta, porque Thomas Mann é melhor, e aí vai. Né? Mas isso reflete, inclusive, da história, essa orientação, sem coisa crítica. Agora, isso está na história também, essa coisa da história do Fernando Azevedo. Não. Ai, cara, a crise colonial, Caio Prado, foi Novaes. É porque o Azevedo é o anterior. Esse, como sociólogo, Fernando Azevedo avaliava a cultura brasileira em seu livro homônimo em 1939. A cultura brasileira apresenta graves lacunas, e tanto pela qualidade como pelo volume, sobretudo do ponto de vista filosófico e científico, não se desenvolveu no mesmo ritmo da civilização, apresentando história retardada em relação a outros países de civilização comum, ora marcada pela superficialidade e pelo diletantismo artificial e desinteressada pela civilização em que floresceu. 16 anos depois, o filósofo João Cruz Costa tinha uma visão semelhante. Prolongamento na Europa, a América não teria civilização própria nem filosofia original. Ela tinha apenas esboços de filosofia. Tá? Sua posição era a mesma do Jorge Luiz Romero na Argentina. Tá? O estudo das ideias brasileiras se justificava na medida em que era preciso conhecer a experiência americana da filosofia. O pensamento europeu queria descrever na América um estilo próprio, decorrente do transplante das ideias para esse lado do oceano. Ele diz assim, as transformações ou deformações sofridas nesse processo era que tornava o pensamento brasileiro digno de ser estudado. Você vê que o Robert Vargas já estava lá embutido. 2 anos depois, em formação da literatura brasileira, o crítico literário Antônio Cândido reiterava a perspectiva da inserção subalterna partilhada por seus colegas da sociologia e da filosofia. Embora reconhecesse a peculiaridade da literatura brasileira, o autor não deixava de reconhecer a sua inferioridade quando comparado aos países cêntricos. Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Ela é o galho secundário da portuguesa, por sua vez a arbusto de segunda ordem no Jardim das Musas. Ou seja, é uma literatura de terceira. Né? E na sociologia? Aí eu acho que é o pior de tudo. Né? Na sociologia, a inferioridade do pensamento brasileiro não foi decretada pelos critérios universais do que fosse a filosofia, mas sim pelos critérios universais do que fosse a ciência. Florestan Fernandes alegava em Desenvolvimento Histórico e Social da Sociologia no Brasil, de 56, que o trabalho do cientista social deveria ser examinado à luz das obrigações, dos procedimentos e dos ideais que possuem caráter universal. A cronosofia, por ele mobilizada, não era hegeliana cultural nacional, de livre curso no IBF e no ISEB, mas a positivista, elaborada por Comte e amaciada por Durkheim. Examinando a partir dessa matriz o progresso da ciência social brasileira, Florestan postulava que apenas em 1920 tivera início no Brasil a transição da análise histórico-sociológica, descritiva ou pragmática em investigação positiva. O principal marco desse progresso era a fundação da própria Universidade de São Paulo, onde ele lecionava, e nela do Departamento de Sociologia, de que ele era o chefe. Praticado por bacharéis em direito e jornalistas, o pensamento brasileiro pretérito era descartado como ensaísmo ideológico ou parasociológico, típico de uma etapa ultrapassada da vida científica brasileira, que participava agora do movimento universal da sociologia. Os estudos da sociologia não deveriam partir assim das anteriores hipóteses veiculadas pelos pensadores brasileiros, que o seu valor era apenas histórico. Para sociólogo, como seria histórico, significa nenhum. Tá? Nesta perspectiva, tudo que os sociólogos poderiam fazer a respeito dos autores brasileiros do passado era estudá-los como tais enquanto grupo, deixando de lado a questão do valor heurístico das obras por eles deixadas. Tá? Em outras palavras, os sociólogos uspianos poderiam estudar os autores brasileiros do passado somente no campo de uma sociologia dos intelectuais, que é exatamente o que o Sérgio Aniceto faz. Você estuda as pessoas e não as obras. As obras não valem nada. As obras são só estratégias de ascensão social e perseguição de interesses particulares dos atores. Tá?
Ah, não vai dar porque ele persegue seus interesses. E o senhor, professor Mercedes, o senhor não persegue seus interesses de ser catedrático, não sei o que, então só não vai dar também. Eu vou te perguntar isso. É assim, como se uma coisa